Depois de um ano desempregada, Cláudia recebeu um pedido de casamento do namorado, que ainda por cima lhe conseguiu uma entrevista numa empresa de renome. Para não deixá-lo mal, ela chegou adiantada e, ao ouvir sem querer a conversa dele numa sala vizinha, ficou petrificada junto à porta. Bem-vindos, aqui é o Léo e esperamos que gostem da história de hoje. Mas antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão assistindo. Amamos saber. Cláudia programou o despertador para as 5h30, mas acordou antes, ainda no escuro, quase uma hora mais cedo. Ficou deitada, escutando o velho sofá ranger no quarto ao lado. Tia Zélia se remexia, sem conseguir dormir depois da tosse que a atormentara a noite inteira. Lá fora, a rua ainda estava mal iluminada. O orvalho cobria os carros e o quintal parecia adormecido, cinzento, como se também aguardasse o amanhecer. Com cuidado para não acordar a tia, Cláudia tirou os pés da cama e se sentou, abraçando os joelhos. Hoje tudo tinha que mudar. A blusa ela havia passado na véspera, depois passou de novo e ainda notou outro vinco na gola, o que a fez tirar a tábua de trás do guarda-roupa pela terceira vez. O ferro era antigo, com o cabo trincado, e de vez em quando soltava umas gotas amareladas, então ela mantinha a mão espalmada por cima, conferindo se não deixaria manchas. Era a única blusa decente que tinha, branca, com botõezinhos que imitavam pérola comprada uns 3 anos antes, quando ainda trabalhava e podia entrar numa loja só por prazer. Naquele tempo tudo era diferente. Naquele tempo, ela não precisava contar as moedas na carteira antes de comprar pão. Um ano sem emprego arrancou dela algo essencial. Não o dinheiro, porque até dinheiro é coisa que vai e volta, como dizia a tia. Arrancou a confiança. Cláudia já nem lembrava a última vez em que acordara sem aquele aperto embaixo das costelas, sem aquele pensamento martelando. Bom, hoje pelo menos alguma coisa. O escritório onde ela cuidava da contabilidade fechou de uma hora para outra. O dono sumiu, deixando dívidas e uma sala vazia. Na época ela não se abalou. Achou que arrumaria trabalho em um mês. Afinal, quem recusaria uma contadora com 8 anos de experiência? Todo mundo, ao que parecia. A gente entra em contato. Experiência na nossa área é pouca. A vaga, infelizmente, já foi preenchida. Ela mandou currículos às dezenas, foi a entrevistas em que a olhavam como se ela já devesse alguma coisa. E então tia Zélia adoeceu, e ela deixou de pensar em si mesma. Foi tia Zélia quem a criou no lugar da mãe. Da mãe, Cláudia guardava quase nada, só fiapos de lembrança. Mãos quentes, um cheiro, uma cantiga sem letra. A mãe morreu quando ela tinha 3 anos, e o pai, nos documentos, nem existia. No lugar dele havia um traço. Sua mãe, Claudinha, era uma boa mulher, tia Zélia sempre dizia, apertando os lábios. Só que a vida foi dura com ela. E parava por aí. Cláudia havia muito desistira de perguntar. A tia era baixinha, magrela, com mãos que passaram a vida inteira lavando, costurando, sovando massa, e aquilo bastava. Era toda a família que ela tinha. E no meio do ano, a Zélia desabou. Coração, pressão, depois os pulmões. Hospital. Remédios que custavam a metade do que fora um dia o salário de Cláudia. As contas do apartamento se acumulavam. A administradora mandava cartas com avisos em vermelho. Cláudia vendeu os brincos de ouro, a única coisa que restara dos tempos bons, e mesmo assim não sobrava. Ela já começava a ruminar aqueles pensamentos de que a gente tem vergonha, que era inútil, que só trazia desgraça, que seria melhor se nem tivesse nascido. E foi então que apareceu o Anderson. Conheceram-se numa fila de posto de saúde, quando Cláudia levou a tia a uma consulta. Alto, de roupa boa, com uma voz firme e serena, ele cedeu o lugar para ela e depois puxou assunto com tamanha facilidade que parecia que se conheciam a vida toda. No dia seguinte já ligava. Uma semana depois apareceu de carro, não novo, mas bem cuidado, e levou as duas até a farmácia para não precisarem enfrentar o ônibus. Trazia flores sem motivo nenhum, ora 3 crisântemos, ora um galho de ipê. No começo, tia Zélia olhava de canto de olho. Bonito demais, macio demais. Mas com o tempo se rendeu.
E o mais importante, ele dizia coisas que Cláudia havia muito não ouvia de ninguém. Não sobre ela ser azarada, mas sobre ela ser forte. Você não é uma fracassada, Cláudia, disse ele um dia, quando ela desabou em lágrimas diante de mais uma recusa. Você só está esgotada. Todo mundo tem direito de se cansar. Eu estou aqui, tá me ouvindo? Você não vai mais ficar sozinha. E ela acreditou. Como não acreditar quando você está se afogando e alguém estende a mão? 2 meses depois, ele fez o pedido. Não num restaurante chique, mas ali mesmo, na cozinha. Serviu um chá, segurou a mão dela e disse: "Casa comigo. Chega de você carregar esse mundo sozinha." Cláudia olhava para ele sem conseguir dizer nada, só balançava a cabeça. E 1 semana mais tarde, ele voltou à noite meio radiante, elétrico. "Cláudia, arrumei uma vaga para você, de verdade, na empresa do Salgado e Associados." Já ouviu falar? Coisa séria, tradicional. O dono é daqueles à moda antiga, valoriza gente honesta. Falei uma palavrinha por você. Só não vai me deixar na mão, hein? A entrevista é quarta. E chegou a quarta. Cláudia abotoou o último botão e se olhou no espelho embaçado da porta do guarda-roupa. De lá espiava uma mulher pálida, de pouco mais de 40 anos, com olhos cansados que ela tentara disfarçar com maquiagem. Ajeitou o cabelo como deu. Passou um pouco de batom, aquele mesmo já quase no fim. Conferiu a pasta com os documentos 3 vezes: diploma, carteira de trabalho, cópias, carta de recomendação do emprego anterior. Tudo certinho, dentro dos plásticos. "Aonde você vai a essa hora?" Tia Zélia apareceu na porta da cozinha com um chale nos ombros e os cabelos brancos revoltos. "Até a tal empresa é 1 hora de viagem, não mais." "Quero ir mais cedo, tia. Vai que dá um imprevisto, um trânsito, o ônibus atrasa." "Não posso me atrasar, entende?" Cláudia ajeitou a gola. "Foi o Anderson que arranjou essa vaga. Se eu deixar ele mal, como é que fica?" A tia ficou calada, olhando para ela de um jeito estranho, carregado. "Salgado, você falou que é a empresa? Salgado e Associados?" "É, por quê?" "Por nada." A tia desviou o olhar e, sem motivo, começou a arrumar as xícaras na prateleira. "É que o nome me soa conhecido. Deve ser impressão. Pode ir, filha, mas... Vai com cuidado por lá, Claudinha." Cláudia não deu importância. Sabe-se lá quantos nomes conhecidos passaram pela vida longa da tia. Deu um beijo na bochecha quente e sequinha dela, calçou os sapatos, vestiu o casaco velho e saiu para a manhã fria. Chegou à empresa em pouco mais de 1 hora, com folga de sobra. O ônibus, para sua surpresa, veio no horário. E depois foram mais uns 10 minutos a pé, até se ver diante de um prédio que a intimidou de imediato. Vidro, aço, portas giratórias que se abriam sozinhas quando alguém se aproximava. Na entrada havia um segurança. Atrás de uma recepção larga estava uma moça de cabelo tão liso e certinho que parecia desenhado. Cláudia hesitou na soleira, ajeitou o casaco, limpou no capacho os sapatos que já estavam limpos. 40 minutos de folga. Cedo demais, até um pouco constrangedor, mas melhor assim do que se atrasar. "Bom dia", disse ela à moça da recepção, tentando controlar o tremor na voz. "Vim para uma entrevista. Cláudia, o Anderson me encaminhou para a contabilidade de vocês." A moça conferiu algo na tela e assentiu com indiferença. "Pode entrar. Sente-se ali que já chamam a senhora. Aceita um café?" "Não, não, obrigada, não precisa." Cláudia entrou numa sala de espera ampla, com poltronas macias de um cinza discreto e janelas enormes indo do teto ao chão. Nas paredes, fotografias de obras, prédios, gente de terno apertando as mãos. Sobre a mesinha de centro, revistas caras espalhadas em leque, nas quais ela nem se atrevia a tocar. Sentou-se na pontinha da poltrona, a pasta apoiada nos joelhos, segurando-a com as 2 mãos. O coração batia forte, ecoando nos ouvidos. "Só não me deixe mal", repetia consigo. "Só não o envergonhe." A secretária, aquela do cabelo impecável, passou por ali e comentou: "Volto num instante. Vou pegar café para a diretoria." E sumiu numa curva do corredor. A sala de espera ficou em silêncio. Só o ar-condicionado zumbia em algum canto.
Da rua chegava, abafado, o barulho dos carros. E então Cláudia ouviu a voz do Anderson. Vinha de uma sala ao lado. A porta não estava totalmente fechada, deixando uma fresta da largura de uma mão. No primeiro instante ela se animou, chegou a se levantar. Ia espiar, avisar que já estava ali, que chegara adiantada, que estava tudo certo. Deu um passo, mas parou, porque ouviu uma segunda voz, feminina, desconhecida, um pouco rouca. "Você tem certeza de que ela serve?" perguntava a mulher. "O velho não é bobo. Ele fareja gente desse tipo de longe." "Serve", respondeu Anderson, e Cláudia reconheceu aquela entonação dele, tranquila, segura, a mesma que sempre a fazia se sentir acolhida. Só que agora havia ali outra coisa, algo profissional, frio. "Fica tranquila, dona Marlene. Não foi à toa que passei 2 meses cuidando dela. O sobrenome bate, a idade bate, o rosto até se parece, praticamente idêntico. O importante é apresentar ela hoje para o seu Paulo, comover o velho, e depois ela mesma assina tudo o que for preciso." Cláudia ficou petrificada. A mão com a pasta baixou. "E ela ao menos faz ideia de onde veio parar?" riu a mulher. "Ela acha que veio para uma vaga de emprego." Na voz de Anderson surgiu um escárnio leve, que fez algo se partir dentro de Cláudia. Que ache, depois de 1 ano sem dinheiro, com uma tia doente para cuidar, ela vai se agarrar a qualquer cargo com unhas e dentes. Vai agradecer de joelhos, porque, olha, não é uma funcionária que a gente precisa. "É o que então?" Anderson ficou um instante em silêncio. "De uma neta. A gente precisa de uma neta." A palavra a atingiu com tanta força que Cláudia se agarrou ao encosto da poltrona. Neta. Que neta? Do que ele estava falando? Ela estava ali, no meio daquela sala de espera luxuosa, com sua única blusa passada, com a pasta onde estava o diploma de contadora, e não conseguia se mover. Os ouvidos zumbiam. As vozes atrás da porta continuavam, mas ela já não distinguia as palavras, só o zumbido, só aquela terrível palavra, neta, girando e girando. Ela não tinha avô nem avó. Tinha uma mãe de quem não se lembrava. Tinha a tia Zélia. Tinha um traço no lugar do pai. De onde surgiria uma neta? Ela recuou da porta devagar, com as pernas bambas, com medo de fazer o piso ranger, como se fosse ela a culpada de alguma coisa, como se ela pudesse ser flagrada. Deu mais um passo para trás e esbarrou com as costas na parede. Virou-se e viu o retrato. Estava pendurado bem em frente, grande, numa moldura pesada. Um homem idoso, de cabelos brancos, coluna reta, olhava direto para ela, severo, atento, como se a examinasse. Sob o retrato, uma plaquinha dourada brilhava. Paulo Andrade Salgado, fundador da empresa. Cláudia quis desviar o olhar, seguir em direção à saída, para a rua, para o ar, mas não conseguiu. Havia algo naquele rosto que a prendia. As sobrancelhas grossas, quase unidas sobre o nariz, o vinco fundo ao lado da boca, teimoso, autoritário, e os olhos claros, meio semicerrados. Ela conhecia aquele rosto. Não que já o tivesse visto, claro que não. Mas havia nele algo profundamente seu. As próprias sobrancelhas dela, que desde a adolescência ela aparava por achá-las grossas demais, masculinas demais. O próprio vinco ao lado dos lábios, que aparecia quando ela ficava brava ou se punha teimosa. O próprio peso do olhar. Cláudia fitava aquele velho desconhecido do retrato e via nele um reflexo, não do seu rosto cansado de agora, mas de algo antigo, de família, que ela carregava dentro de si a vida inteira, sem saber de onde vinha. Um arrepio percorreu sua pele. De repente, ela sentiu medo não do Anderson, não da conversa que ouvira, mas exatamente daquilo, de um estranho na parede se parecer com ela mais do que qualquer pessoa que já tivesse conhecido. Cláudia recuou bruscamente, deu meia volta e quase correu em direção à saída da sala para o corredor, já sem pensar na entrevista, no Anderson ou no que a secretária ia achar. Ela precisava chegar à rua, precisava ligar para a tia, precisava entender o que estava acontecendo ali e por que o chão sob os seus pés de repente ficara tão instável.
No corredor, numa curva, quase esbarrou num homem. Idoso, corpulento, de uniforme escuro de segurança, com bigode branco e um rosto bondoso e cheio. Ele levava um papel na mão, deu passagem para ela e, de repente, estancou. Olhou para Cláudia. Primeiro de relance, depois com mais atenção. Franziu a testa, chegou mais perto, encarando o rosto dela de um jeito tão fixo que ela recuou. "Peraí", disse ele baixinho, e a voz tremeu. "Peraí, você é filha de quem, moça?" "Eu vim para uma entrevista", gaguejou Cláudia, "na contabilidade." Mas ele parecia não ouvir. Olhava para ela e nos olhos dele algo se mexia. Reconhecimento, susto e mais alguma coisa a que Cláudia não sabia dar nome. Ele ergueu a mão, como se quisesse tocar a bochecha dela, mas não teve coragem. "Como era o nome da sua mãe?" perguntou de repente, rouco, quase num sussurro. "Fala, moça, como era o nome da sua mãe?" E Cláudia, sem entender por quê, respondeu: "Irene." O velho segurança empalideceu. O papel escorregou dos seus dedos e planou até o chão. Ele se apoiou na parede. "Irene", repetiu apenas com os lábios. "E o sobrenome?" "Qual era o sobrenome dela?" Cláudia disse. Devagar, como se as pernas tivessem simplesmente falhado, o segurança se deixou cair na cadeira que estava ali perto. Olhava para ela de baixo para cima, e havia lágrimas nos seus olhos. "Meu Deus", suspirou. "Meu Deus do céu. Então é aqui que você está. É aqui que você está." Cláudia ficou olhando para aquele velho desconhecido de uniforme, sentado, agarrando os próprios joelhos, repetindo: "É aqui que você está", como quem finalmente encontrou algo que procurou metade da vida. Ela sentiu um mal-estar. O senhor me conhece?" conseguiu perguntar afinal. "De onde?" "É a primeira vez que eu vejo o senhor." O segurança ergueu os olhos e Cláudia viu uma lágrima escorrer pelo rosto dele até a barba grisalha por fazer. Ele nem se deu ao trabalho de enxugar. "Você não me conhece, moça. Você não conhece a si mesma", disse com a voz abafada. "Ai, que desgraça. Não é a esse lugar que você veio. Não é a esse lugar, e não é pelo que você pensa." Do fundo do corredor veio a risada abafada do Anderson, aquela mesma, leve, satisfeita. E logo em seguida a voz da mulher: "Mais baixo, vão te ouvir." O segurança estremeceu de corpo inteiro, como se tivesse levado um golpe, agarrou Cláudia pela manga e a puxou para mais perto, para trás da esquina, para longe daquelas vozes. "Me escuta", sussurrou apressado, olhando para os lados. "Me escuta e não interrompe. A gente não tem tempo. Esse que te trouxe aqui é o seu namorado? O que ele é seu?" "Anderson, a gente vai casar", balbuciou Cláudia. E do jeito que o rosto do velho se contorceu com aquelas palavras, ela sentiu ainda mais medo. "Casar", repetiu ele, balançando a cabeça. "Ai, minha filha, não é emprego nenhum que te espera aqui. E o seu namorado não é namorado coisa nenhuma. Você sabe de quem é essa empresa? De quem é esse nome? Salgado." "Não", sussurrou Cláudia. "Não sei." Pois devia saber. Já se passaram 30 anos. Osvaldo, é assim que eu me chamo. Ela tivera tempo de ler o crachá. Ele se levantou com esforço, sem soltar a manga dela, como se tivesse medo de que ela se dissolvesse no ar, desaparecesse, bastando soltá-la. Vem comigo, antes que esses aí saiam. Vou te contar tudo o que eu sei. Sobre a sua mãe também, e sobre como te trouxeram para cá feito bezerro no cabresto. Só se segura, moça. Vai ser uma conversa dura." E lançando um último olhar para a porta, atrás da qual ainda soavam as vozes calmas e satisfeitas, ele a conduziu pelo corredor até o pequeno cubículo dele, junto à entrada de serviço, onde se guardava um segredo do tamanho de uma vida inteira. O cubículo do Osvaldo ficava espremido junto à entrada de serviço, um quartinho apertado, com uma mesa surrada, uma chaleira elétrica, um calendário de 3 anos atrás na parede e um sofá afundado, coberto com uma manta xadrez. Cheirava a café solúvel e a algo mais, cheiro de velho, de coisa vivida.
Osvaldo acomodou Cláudia no sofá e se sentou na cadeira que rangia à frente dela, pesado, com todo o corpo, e por um bom tempo ficou apenas olhando, como se não conseguisse se saciar de vê-la. Senta, senta, disse afinal, embora ela já estivesse sentada. As pernas não te seguram, eu sei. As minhas mesmas estão tremendo. E de fato estendeu a mão, grande, cheia de manchas de idade, e Cláudia viu que os dedos tremiam. Osvaldo é meu nome. 32 anos aqui. Comecei ainda no tempo do seu Paulo como motorista. Depois, quando fiquei mais velho, me passaram para a segurança. O patrão não me mandou embora. Não é como a diretoria de hoje. Ele disse: "Fica, Osvaldo, para onde é que eu vou te mandar?" E aqui estou eu. Ele deu um sorriso sem alegria. E você então é filha da Irene? Meu Deus, quando te vi no corredor, achei que estava vendo coisa. Ela também segurava a cabeça assim. E essa sobrancelha e essa teimosia no queixo, tudo igualzinho. O senhor conheceu a minha mãe? Cláudia se inclinou para a frente. Conheceu mesmo? Se eu conhecia a Irene? Osvaldo balançou a cabeça. Ora, eu levava ela de carro quando era desse tamaninho. Levava para a escola, levava para a aula de música, depois para a faculdade. Ela era filha única do seu Paulo, veio tarde na vida dele, adorada. A esposa dele morreu cedo. Criou a menina sozinho. Tinha adoração por ela. Mimava, é claro, mas também passou o gênio para ela, o dele, pura pedra. Uma vez que decidia uma coisa, não tinha jeito. Nem à força você a demovia. Ele se calou. Esfregou o rosto com a mão. E a briga entre os dois foi feia. Eu fui testemunha. Aconteceu na minha frente dentro do carro. A Irene se apaixonou por um rapaz simples, mecânico numa fábrica, as mãos vivendo cheias de graxa. Bom rapaz, eu o conhecia, honesto, trabalhador. Só que não era isso o que o seu Paulo queria. Ele tinha destinado outro para ela, dos dele, dos empresários, com dinheiro, com posição, e a Irene se plantou. Não vou casar com quem eu não amo, ela dizia, nem que me matem. E aí explodiu. Ele disse, ou ele ou eu, escolhe. Ela era orgulhosa, igualzinha ao pai. Fez a mala e foi embora. Bateu a porta com tanta força que os vidros chacoalharam. Fui eu que levei ela para a rodoviária naquela noite. A viagem inteira ela ficou calada, só olhando pela janela. Cai na despedida disse, seu Osvaldo, não pensa besteira, eu volto. Vou provar para ele que consigo me virar sozinha e volto. A gente ainda faz as pazes. Osvaldo ficou muito tempo em silêncio, como se tivesse voltado àquela noite distante. Os dedos deslizavam sozinhos pela beirada da mesa, como se debulhassem um invisível terço de lembranças. Sabe, disse baixinho, ela já carregava uma criança na barriga naquela época, só que me parece, nem ela sabia ainda. Estava meio pálida, vivia levando a mão à barriga como se apertasse o coração. Na hora não dei atenção. Nova, pensei, ficou nervosa. E agora fico lembrando de tudo e entendo que o destino já andava do lado dela naquele tempo. Ele soltou um suspiro pesado. Na rodoviária chuviscava, uma chuva chata, fininha. Levei a mala dela até o ônibus. Quis enfiar um dinheiro na mão dela, o meu, não o do patrão. Ela devolveu para o meu bolso, até riu. Não precisa, seu Osvaldo, eu me viro. Não sou tão fraca assim. Sorria, mas os olhos estavam vermelhos. Dava para ver que tinha chorado a noite toda. Cláudia escutava sem interromper. Antes de o ônibus sair, ela de repente tirou do pescoço uma correntinha de prata com uma crucezinha, girou nos dedos, tornou a colocar e disse, enquanto essa cruz estiver comigo, vai dar tudo certo. Eu ainda respondi, vocês vão fazer as pazes, seu pai e você. Para onde é que ele vai? E ela só balançou a cabeça. Agora não, deixa ele esfriar. Depois eu venho, com certeza. Tudo para ela era depois. Escrever a carta depois, ligar depois, voltar para casa depois. Osvaldo passou a mão pelo rosto. O seu Paulo, no começo, não deixou transparecer nada. Na frente dos outros, andava sério como sempre, mandando, fazendo reunião. Mas de noite me pedia para preparar o carro, e a gente saía rodando pelos lugares onde a Irene gostava de ir.
a faculdade, o parque velho, a beira do rio. Ele descia do carro e ficava um tempão parado, calado, como se esperasse que ela aparecesse de repente na esquina, rindo como antes, dizendo: "E aí, pai, já parou de ficar bravo?" O velho deu um sorriso amargo. Só que ela nunca apareceu, e aí o orgulho ficou mais forte que a esperança. Cada um esperando que o primeiro passo fosse do outro, e foi assim que dois teimosos jogaram a vida fora. Ele suspirou, quase com um soluço. Ela nunca mais voltou. Cláudia estava imóvel. As palavras caíam dentro dela como pedras num poço, ecoando fundo lá embaixo. E depois, sussurrou. O que aconteceu depois? Depois ela sumiu. Osvaldo abriu os braços, como se a terra tivesse engolido. O seu Paulo, no início, ainda se orgulhava, esperava que ela viesse rastejando, pedir perdão. Mas passou 1 ano, passou 2, e ele ficou aflito. Começou a procurar, contratou gente, botou anúncio. E nada. E sabe o que é estranho? Ele se inclinou para mais perto, baixou a voz. As pistas eram todas falsas. Ora vinham dizer: a Irene foi pro exterior, casou, não quer saber de vocês. Ora que ela tinha tido um filho e largado, uma imprestável. Ora que tinha morrido em algum canto, sozinha, na miséria. O velho se debatia, e não paravam de empurrar informação diferente, como se fosse de propósito para confundir. E ele acabou acreditando que ela não existia mais. Se fechou, ficou todo sombrio. De homem vivo virou uma pedra. Nunca esqueceu a filha, mas parou de procurar. Não sobrou força, nem esperança. Quem empurrava essas coisas? Perguntou Cláudia baixinho. Quem mentia para ele? Osvaldo a fitou longamente. Pois é justamente essa a questão, moça. Para quem é que interessava a Irene não ser encontrada? Para quem uma herdeira era uma pedra atravessada na garganta? Ele não respondeu direto, só mastigou os lábios. Tem um sujeito aqui. Vítor, sobrinho do seu Paulo, filho de uma irmã dele já falecida. Desde novo gira em torno do dinheiro do tio. Sorridente, todo gentil, mas com os olhos frios. Quando a Irene foi embora, ele se alegrou. Não sobrava mais ninguém para brigar pela herança. E aí, de repente, você, a neta, sangue direto. Osvaldo balançou a cabeça. Faz pouco tempo que o seu Paulo caiu de cama. Coração. Os médicos dizem que resta pouco. A herança é uma empresa enorme. Imóveis, contas. O Vítor já botou a garra, agarrando tudo para si. E aí, pelo visto, farejaram em algum lugar que existe alguma coisa ligada a você e resolveram te colocar na frente antes do velho partir. Enquanto ele não vê, não sabe. A boca de Cláudia secou. Ela engoliu em seco. O Anderson, pronunciou com dificuldade. O Anderson está com esse Vítor? Com quem mais seria? Disse Osvaldo devagar. Não foi por acaso que ele te trouxe aqui. Isso até cego enxerga. Quem mandou é que eu só posso adivinhar. É oportuno demais o jeito como você apareceu. O seu Paulo caindo de cama, o Vítor rondando ele dia e noite, e de repente surge uma neta de quem ninguém ouviu falar em 30 anos. Não existe coincidência dessas. Ele suspirou fundo. Se o Vítor descobriu você antes do patrão, é porque ele tinha algum plano. Qual exatamente eu não sei, mas gente assim não faz nada de bom. E esse seu namorado não me agradou desde o primeiro minuto. Tudo liso demais entre vocês. Parece que não é vida. É uma peça de teatro escrita de antemão. Cláudia lembrou das palavras que ouvira atrás da porta. A gente precisa de uma neta. Agora tudo o que Osvaldo dizia com tanta cautela ia se juntando num quadro terrível. Eles queriam me usar, disse ela quase sem voz. Receio que sim, assentiu Osvaldo. Só que para quê exatamente? Ainda não me atrevo a dizer. Cláudia lembrou a voz do Anderson vinda de trás da porta. Ela vai se agarrar a qualquer cargo. A gente precisa de uma neta. Tudo se encaixava. Tudo ia se pondo em seus lugares terríveis. E isso só piorava as coisas. Ela pegou o celular com os dedos que não obedeciam. As mãos falhavam, a tela embaçava. Achou na lista Tia Zélia e ligou. Os toques pareciam não ter fim. Claudinha, ressoou a voz aflita da tia.
Por que você está ligando? Não deu a entrevista, é isso? Não te chamaram? Tia Zélia. A voz de Cláudia falhou, ficou estranha. Tia, eu preciso te perguntar uma coisa, mas me responde a verdade, tá me ouvindo? A verdade. A tia do outro lado silenciou. O silêncio era tão denso que Cláudia ouvia a respiração dela. Pergunta, disse Zélia afinal, baixinho. Quem é Paulo Salgado? E quem é Irene Salgado? O que os dois eram um do outro? Quem era o pai da minha mãe? Uma pausa longa, longa. E então a tia soltou o ar, como se tirasse dos ombros um peso que carregava havia 3 décadas. Então, afinal te acharam, proferiu com voz abafada, sem esperança. Chegou o dia que eu tanto temia, meu Deus. E aquelas palavras já bastaram a Cláudia. Você não sabe de nada, era o que a tia sempre dizia. De onde, então? Mas afinal te acharam. A tia sabia, esse tempo todo ela sabia e calava. Tia Zélia. Cláudia fechou os olhos. Vem pra cá agora, por favor. Eu preciso saber de tudo, tá me ouvindo? Já estou indo, foi só o que Zélia disse. Não sai daí de jeito nenhum e não olha nos olhos desse seu namorado, não assina nada. Tá me ouvindo? Nada. Já estou indo. Enquanto esperavam, Osvaldo deu água a Cláudia. Ficou-lhe oferecendo ora um biscoito das reservas dele, ora jogando a manta sobre os ombros dela, agitado à sua volta como uma galinha choca. Ela estava sentada, atordoada, respondendo fora de propósito, e o celular já começava a vibrar. Anderson, uma vez, 2, 3. A primeira mensagem era carinhosa. Cláudia, cadê você? Estão te procurando por todo canto. Está tudo pronto, estão te esperando. Vai para a sala 3. Eu te encontro lá. Meu bem. Ela não respondeu. 5 minutos depois, outra. Amor, por que essa aflição? Não tem que ter medo. Estou aqui do seu lado. A gente está perdendo uma chance dessas. Depois, uma chamada. Ela rejeitou. Ele ligou de novo. E Cláudia, sem saber ela mesma por que, atendeu. Onde você está enfiada? A voz já era outra, sem a antiga suavidade com metal. Estou aqui garantindo por você na frente das pessoas. E você some. Você tem noção da chance que eu te dei? Depois de um ano em que te enxotaram de todo lugar, não me arruma a cena. Vem pra cá, rápido. E foi naquela voz irritada, mandona, onde não sobrara uma gota de calor, que Cláudia de repente ouviu tudo. Como ele perguntava certa vez sobre a tia Zélia, como quem faz gentileza de passagem, querendo saber se ela tinha fotos da mãe. Como pedia para fotografar no celular a certidão de nascimento dela. Pro cadastro, meu bem, no emprego novo vão pedir. Como ficou radiante ao descobrir o nome de solteira da mãe dela, ela até estranhou na hora por que ele ficara tão animado. Nada daquilo era paquera, era coleta de informação, um dossiê. Ele não tinha se apaixonado por ela. Ele a estudava. Hábitos, medos, documentos, solidões, pontos fracos. Ele a desmontava osso por osso, migalha por migalha, como um caçador estuda o rastro do animal, paciente, sem pressa, gravando cada detalhe. Vou pensar, disse Cláudia ao telefone com voz plana, estranha, e desligou. Osvaldo olhou para ela com respeito. Muito bem, moça, você está aguentando firme. Tia Zélia chegou meia hora depois, despenteada, ofegante, com um casaco velho jogado por cima da blusa de estar em casa. Nas mãos, amassava uma sacola comum de supermercado, só que estufada, pesada. Assim que viu Cláudia, o rosto se enrugou, tremeu. Ela se atirou na sobrinha, abraçou-a, apertou-a contra o peito e sussurrou nos cabelos dela. Me perdoa, Claudinha. Perdoa essa velha boba. Eu quis te proteger. A vida inteira te protegi. Olha só no que deu. O que tem na sacola, tia? Perguntou Cláudia, afastando-se um pouco. Zélia olhou para ela, depois para Osvaldo. Fez que sim com a cabeça. Ele, ao que parecia, também a reconheceu. E algo os unira nos velhos tempos. Depois se sentou ao lado dela no sofá, pôs a sacola sobre os joelhos e começou a tirar as coisas. Devagar, uma de cada vez. Fotografias amareladas, uma mulher jovem, bonita, de queixo teimoso,
na qual Cláudia, com o coração apertado, reconheceu as próprias feições. Uma certidão de nascimento, a dela mesma, em que no campo mãe constava Irene, e o sobrenome era aquele. Um maço de cartas, atado com uma fita desbotada, com a letra da Irene. E bem no fundo, embrulhada num paninho, uma correntinha de prata com uma crucizinha. Aquela mesma que Cláudia, desde criança, achava um simples berloque e quase nunca usava. A sua mãe, começou Zélia baixinho, alisando com a palma uma das fotos. Antes de morrer, me chamou. A gente era amiga desde menina. Ela veio bater na minha porta quando saiu de casa e eu acolhi ela. Já estava doente nessa época e foi ficando cada vez pior, até que a doença a levou quando você tinha 3 aninhos. Antes disso, ela me fez prometer. Esconde a Cláudia, ela disse. Não do meu pai. Meu pai aceitaria, meu pai ia amar ela. Esconde do Vitor, do sobrinho. Ele me ameaçou, disse que não ia tolerar mais um herdeiro na família. Ele é capaz de tudo. A tia ergueu para Cláudia os olhos cheios de lágrimas. E foi por isso que eu escondi. A vida inteira escondi. Criei como se fosse minha. Troquei o sobrenome. Guardei os documentos. Eu queria te contar quando você crescesse. Mas vivia com medo, sempre adiando. Pensava, Deus me livre, vão levar essa menina para aquela família rica, e lá tem esse Vitor. Melhor pobre, mas viva. Me perdoa, filha. Eu errei com você. E errei com a Irene. Não consegui te proteger direito. Tanto que no fim te acharam sozinhos. Cláudia olhava para a cruz na palma da mão, pequena, morna das mãos da tia, e tudo dentro dela se revirava. 30 e tantos anos, a verdade estivera bem ali ao lado, naquela mesma sacola, naquele mesmo paninho. E ela não sabia de nada. Atrás da parede, em algum ponto do fundo do escritório, o celular dela tornou a tocar. Anderson. Cláudia olhou para a tela, depois para a tia, depois para Osvaldo. O que eu faço agora? Perguntou baixinho. Osvaldo se levantou, endireitou os ombros e no rosto dele aflorou de repente a determinação. Fazer o seguinte, disse. Chega de se esconder pelos cantos. Tem uma pessoa que precisa ver tudo isso. Com os próprios olhos, antes que o Vitor e o namoradinho dele caiam em si. Pegou o velho celular de teclas. O seu avô, seu Paulo, vou ligar para ele agora. E é bom que ele não ouse deixar de vir. Osvaldo discou o número com dificuldade, apertando as teclas com o dedo grosso, sempre errando, as mãos sem obedecer. Enfim, encostou o aparelho no ouvido. Toques. Cláudia os ouvia. Mesmo do lugar onde estava, no cubículo apertado, estava tudo tão silencioso. Só a tia Zélia fungava, e a chaleira esfriava sobre a mesa. Não atende, resmungou Osvaldo. Atende logo, velho. Atende esse telefone. E então estalou do outro lado. Ressoou uma voz abafada, rachada, contrariada. Quem é? Osvaldo. O que foi que você inventou? Me incomodar em plena luz do dia. Quem te autorizou a ligar para esse número? Osvaldo se empertigou na cadeira, como se o patrão pudesse vê-lo. Seu Paulo, perdoa esse velho. Eu sei que não me cabe, mas escuta. Só não me interrompe, pelo amor de Deus. Fala. Osvaldo tomou fôlego. Se o senhor ainda quer saber a verdade sobre a Irene, venha em pessoa. Agora mesmo, sem o Vitor, sem os seus advogados, sozinho, e o mais rápido possível, seu Paulo, antes que seja tarde. Do outro lado pairou um silêncio. Longo, pesado. Cláudia ouvia a respiração entrecortada, quase um assobio. O que é que você está dizendo? Proferiu por fim o velho, e a voz tremeu. Perdeu toda a autoridade. O que é que você está dizendo, Osvaldo? Que verdade. Ela não existe mais, faz 30 anos que não existe. Você está bom da cabeça? Estou, seu Paulo, como nunca. Venha, o senhor vai ver. Tem uma pessoa aqui. O senhor precisa olhar para ela. Só por tudo que é mais sagrado eu peço, venha sozinho. Não traga ninguém, principalmente o Vitor. Tá me ouvindo? Principalmente o Vitor. De novo, o silêncio. E então, curto, rouco. Estou indo. A ligação caiu. Osvaldo baixou o aparelho devagar, enxugou a testa com a manga e olhou para Cláudia. Está vindo. Agora, moça, se segura.
Agora é só se segurar. A espera durou uns 40 minutos, os mais longos da vida de Cláudia. Ela permanecia sentada, apertando no punho a crucezinha de prata, sem achar sossego. Tia Zélia ora começava a chorar, ora ficava imóvel, olhando para um ponto fixo. Osvaldo montava guarda junto à porta, atento aos passos no corredor, enquanto o celular seguia vibrando. Anderson, de novo e de novo, depois números desconhecidos. Vitor, provavelmente, também estava aflito ao ver que o fantoche escapara dos cordões. Enfim, Osvaldo espiou o corredor, virou-se e disse baixo: "Chegou. O carro dele entrou no pátio. Vamos para a sala de reuniões. Vamos, é lá que tudo vai acontecer." Saíram, Cláudia à frente. Atrás dela a tia, apertando ao peito a sacola com os documentos. Por último, Osvaldo. No corredor já se ouviam vozes, passos apressados. E, ao virarem a esquina, Cláudia viu todos de uma vez. Junto às grandes portas da sala de reuniões estava Anderson, pálido, desconcertado. Nada parecido com o homem da manhã. Ao lado, uma mulher de uns 50 anos, corpulenta, de rosto cansado, num terninho caro, mas amassado. Era a tal Dona Marlene, a contadora, cuja voz Cláudia ouvira atrás da porta. E um pouco à parte, um homem bem cuidado, liso, de terno impecável, com aquele mesmo sorriso gentil de que Osvaldo falara. Vitor. Ele explicava algo depressa, a meia voz, para Anderson, e ao ver Cláudia com a tia, engasgou, e por um instante o sorriso escorregou do seu rosto. No corredor pairou de repente um cheiro de perfume caro, misturado a suor nervoso. Vitor se recompôs rápido, deu um passo à frente, esticando os lábios num sorriso acolhedor. Cláudia, até que enfim. Estávamos ansiosos por você. Mas por que você sumiu? Houve um mal-entendido aqui, já vamos resolver tudo. Entra, senta, um copinho de água para você. Não precisa, disse Cláudia baixinho, e recuou. Tia Zélia se pôs na frente dela, protegendo-a com o ombro, apertando a sacola de documentos contra o peito. Anderson esboçou um movimento em direção a ela, mas se conteve sob o olhar de Osvaldo. Dona Marlene mantinha-se um pouco afastada, a cabeça enfiada entre os ombros, os olhos fixos no chão. Pelo corredor se propagou um som cadenciado, pesado, se aproximando. O som de uma bengala contra o piso. Vitor empalideceu, lançou um olhar a Anderson. "Fica quieto, deixa comigo." As vozes se calaram de uma vez. Todos se voltaram para o fim do corredor, de onde vinha aquele som, e esperaram. E então uma porta se abriu e ele entrou. Alto, ainda ereto apesar dos anos, apoiava-se numa bengala, mas caminhava sozinho, sem deixar que o conduzissem. Cabelos brancos, magro, o rosto sulcado de rugas, aquele mesmo rosto que fitava Cláudia do retrato. Ao vivo, mostrou-se ainda mais severo e, ao mesmo tempo, mais desamparado. Paulo Andrade Salgado parou, correu por todos um olhar pesado, e esse olhar, ao esbarrar em Cláudia, estancou. Ele ficou olhando para ela sem se mover. 1 segundo, 2, 3. No corredor, fez-se um silêncio tão fundo que se ouviam as lâmpadas zumbindo no teto. O velho olhava, e o rosto ia mudando devagar. A dureza escorria dele como o gelo fino derrete ao primeiro calor, e aflorava algo desprotegido, trêmulo, quase infantil. "Seu Paulo!" agitou-se Vitor, lançando-se em sua direção. "Tio, que bom que o senhor veio, porque aqui está acontecendo cada coisa. Essa mulher é uma golpista, imagina. Se infiltrou, ganhou a confiança de todo mundo, agora vem empurrar uns documentos, a sua herança." "Cala a boca", proferiu o velho, sem sequer olhar para o sobrinho. Baixinho, mas de um jeito que fez Vitor engasgar no meio da frase. Paulo deu um passo em direção a Cláudia. Apoiou-se de novo na bengala e fitou o rosto dela, ávido, desesperado, como se quisesse gravar cada traço. "Para a sala de reuniões", disse afinal sem se virar. Todos andando. Uma sala espaçosa, uma longa mesa envernizada cercada de cadeiras. A luz das janelas amplas caía fria de fim de tarde. Foram se acomodando quase por conta própria.
O velho na cabeceira, Cláudia em frente, um pouco de lado a tia Zélia. Junto à parede se ajeitou Osvaldo. Vitor e Anderson ficaram de pé atrás de Dona Marlene, que se deixara cair na beirada de uma cadeira, agarrando os braços do assento. Então, disse Paulo olhando para Cláudia, quem é você? Cláudia quis responder, mas a garganta travou. Em vez de palavras, abriu o punho e pôs sobre a mesa a crucezinha de prata. Ela tiniu de leve contra a madeira polida e ficou ali no meio da mesa, pequena, escurecida pelo tempo. Na sala, fez-se silêncio, só da rua chegava o rumor abafado dos carros. A cruz jazia no meio daquela mesa enorme e vazia, e todos a fitavam, pequena, sem graça. De repente, ela se tornou mais importante que todos os papéis, todas as palavras, todas as pessoas naquela sala. Paulo não se decidiu logo a alcançá-la. No começo apenas olhou inclinado para a frente, agarrando com as duas mãos o castão da bengala. Os lábios se moveram sem som. Depois, ele por fim soltou a bengala, que oscilou com um leve baque, encostada na mesa. Vitor esboçou dizer algo, mas o velho ergueu a palma da mão sem olhar. E o sobrinho se calou. Paulo o encarou e de repente mudou de expressão. Estendeu devagar a mão ressequida, cheia de veias, pegou a cruz, levou-a aos olhos, examinou-a demoradamente. Passou o polegar por um arranhão minúsculo no verso. Fui eu que dei essa cruz para Irene, proferiu com voz rouca. Nos 16 anos dela. Escolhi eu mesmo. Aqui do lado de trás tem um arranhão. Ela deixou cair no chão naquela mesma noite, no piso. Chorou até, achou que tinha estragado. Ergueu os olhos para Cláudia, e neles havia lágrimas. De onde você tirou isso? É da minha mãe, sussurrou Cláudia. É dela. A tia Zélia me deu. A tia, em silêncio, empurrou pela mesa o maço de cartas atado com a fita desbotada, desamarrou-o com os dedos trêmulos e o pôs diante do velho. Paulo pegou a primeira carta, abriu-a, começou a ler movendo os lábios, e a mão dele tremia mais e mais a cada linha. Chegou a certo ponto e estancou. Releu. O rosto se contorceu. Papai, lia em voz alta, a duras penas. Estou esperando um filho. Quero voltar. Quero que você me perdoe e eu perdoe você. Mas tenho medo. O Vitor veio falar comigo, disse que um herdeiro a mais na família não interessa a ninguém. Olhava de um jeito que eu fiquei com medo pela criança. Papai, se acontecer alguma coisa comigo... O velho não terminou, baixou a carta, ergueu devagar a cabeça e olhou para o sobrinho. Foi um olhar tal que Vitor recuou. Tio, isso é falsificação, disparou ele apressado, a voz falhando. Está tudo armado, ela achou essa velha. As duas fabricaram essas cartas para pôr a mão na herança. O senhor é um homem inteligente. Está vendo que é golpe. Mandaram elas para cá de propósito. Eu mandei. Anderson de repente se sobressaltou, afastando-se de Vitor. Seu Paulo, eu não tenho nada com isso. Eu achava que entre mim e ela era tudo verdadeiro, amor. Eu ia me casar. Ela não me disse uma palavra sobre essas cartas. Vai ver, ela é que estava me usando. Como é que eu ia saber? Eu também sou vítima aqui. Cláudia olhava para os dois. Aqueles dois que ainda de manhã estavam tão seguros de si e agora encurralados se desculpavam, apontavam o dedo um para o outro, se esquivavam e por dentro algo nela se petrificava. Ela permanecia calada, mas o seu silêncio naquela sala era mais alto que todas as palavras deles. E então Dona Marlene falou. Esse tempo todo a contadora ficara encolhida na cadeira, de olhos baixos, e de repente ergueu a cabeça, cobriu o rosto com as mãos e disse, abafado através dos dedos, mas de um jeito que todos ouviram. Chega! Basta, eu não vou mais. Vitor virou-se bruscamente. Marlene, cala a boca, o que é isso? Não vou calar. Ela afastou as mãos do rosto, e Cláudia viu que ele estava banhado em lágrimas. 30 anos calada. Chega. Eu, seu Vitor, não sou sua escrava. Voltou-se para o velho, a voz trêmula. Seu Paulo é verdade, é tudo verdade. Ela é sua neta, filha da Irene. Eu mesma, com essas mãos, levantei os documentos no cartório. O Vitor mandou.
Ele já vigiava ela fazia tempo, desde quando começaram os boatos de que a Irene tinha deixado uma filha. Acharam o endereço, acharam essa tia, conferiram a certidão. Tudo batia. Ela respirou fundo. E para o senhor não descobrir antes da hora, ele mandou o Anderson atrás dela. Para fazer ela se apaixonar, enrolar, pedir em casamento. E assim que trouxessem ela aqui e comovessem o senhor, era só empurrar os papéis para ela assinar. Renúncia à parte na herança. Procuração. Para que ela, coitada, entregasse tudo na mão deles com as próprias mãos. E ainda dissesse obrigada. Você está mentindo, sibilou Vitor, mas a voz falhou. Você vai responder por isso. Você mesma está metida até o pescoço. Até o pescoço, concordou Dona Marlene. E na voz dela havia um cansaço terrível. É verdade, até o pescoço. Ele me tinha na mão, seu Paulo. Sabia de coisas velhas minhas, de quando eu era nova e maquiava relatório. Ameaçava contar tudo para o senhor, ameaçava me botar na cadeia. E foi assim que eu dancei conforme a música dele todos esses anos. E hoje de manhã, ela lançou a Anderson um olhar de ódio. Hoje de manhã, esse aí estava aqui rindo, dela, dessa menina. Dizendo que depois de 1 ano sem dinheiro, ela ia se agarrar a qualquer cargo e ainda ficar olhando nos olhos deles agradecida. Eu ouvia aquilo e sentia como se estivessem me virando do avesso. Chega, não aguento mais. Que me prendam, que façam o que quiserem. Mentir eu não vou mais. Dona Marlene se calou, deixou-se cair sem forças no encosto da cadeira. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas os ombros de repente se endireitaram, como se lhe tivessem tirado das costas um fardo que ela carregava havia 3 décadas. Paulo olhou para ela demoradamente, depois assentiu, devagar, pesado. 30 anos, proferiu. 30 anos você soube que eu tinha uma neta viva e ficou calada. Soube, sussurrou ela. E todo santo dia eu me roía por dentro, seu Paulo. Todo santo dia. Ele me tinha no punho. Uma palavra sua e eu ia parar na cadeia, e a minha filha ficava sem mãe. Eu sou covarde, eu sei. Julgue como o senhor quiser. Julgar a gente julga depois, disse o velho, a voz abafada. Agora não é de você que a gente está tratando. Voltou o olhar para o sobrinho e a voz encheu-se de chumbo. Agora é dele. Vitor se sobressaltou, como se tivesse levado um empurrão. Na sala pairou o silêncio. Ele estava de pé, branco, os lábios trêmulos. Anderson de repente saiu do lugar. Aproximou-se de Cláudia, agachou-se ao lado dela, buscou-lhe o rosto e a voz dele voltou a ser aquela mesma, aveludada, macia, com que um dia lhe dissera que ela não era uma fracassada. Cláudia, Claudinha, me escuta. Ele tentou pegar a mão dela, mas ela puxou de volta. Sim, no começo, sim, o Vitor pediu. Não vou mentir, mas depois tudo mudou. Eu me apeguei a você de verdade. Me apaixonei de verdade. Eu ia te contar tudo depois, com sinceridade, quando as coisas se acalmassem. A gente 2, Cláudia, olha para mim, sou eu. Você me conhece. Cláudia olhou para ele e pela primeira vez naquela manhã olhou de frente, sem medo, sem o antigo tremor. Recordava como ele perguntava sobre a tia Zélia, não por carinho, mas para saber quem estava por perto. Como sondava sobre as fotos da mãe, como pedia para fotografar a certidão pro cadastro, meu bem. Como se iluminava ao ouvir o sobrenome de solteira dela. Ele não a cortejava. Ele a recolhia em pedaços, como quem monta uma pasta de processo, um dossiê, estudando onde ela era mais frágil, onde pressionar, por onde agarrar. Sabe o que é estranho? Disse Cláudia baixinho. A voz dela estava plana, e por causa dessa calma, a sala ficou ainda mais silenciosa. Quando a gente ama uma pessoa, não junta informação sobre ela, não fotografa os documentos dela, não fica investigando quem dela ainda está vivo na família. Ela cruzou o olhar com o dele. Você não é meu namorado, Anderson. Você é uma tarefa. Me entregaram para você como se eu fosse uma pasta, e você cumpriu. Anderson abriu a boca, mas não achou o que dizer. Ergueu-se devagar, recuou. Paulo, esse tempo todo,
ficara sentado em silêncio, apertando a cruz no punho, e agora bateu a bengala no chão, curto, seco. Chega, disse, e na voz de novo havia aquele aço que todos temiam. Já brincaram bastante, voltou-se para o segurança. Osvaldo, chama o meu advogado. O de verdade, o doutor Ricardo, não esses. E a segurança aqui. E que levantem no arquivo tudo o que existir sobre a Irene nesses 30 anos. Tudo, até o último papel. Tio, empinou-se Vítor. O senhor vai acreditar nessa gentalha? Enrolaram o senhor no dedo. O senhor está caducando se... Caducando. O velho se ergueu devagar, apoiado na bengala, e se impertigou em toda a sua altura. Eu passei 30 anos procurando a minha filha, e você, embaralhando os meus rastros. Foi você que ameaçou a minha Irene? Foi você. Ele deu um passo em direção ao sobrinho, e este se esquivou. Não ouse abrir essa boca. Senta. Senta, eu disse. Anderson, aproveitando o tumulto, recuou em direção à porta, estendeu a mão para a maçaneta baixinho de lado, na esperança de escapulir. Mas o caminho estava barrado por Osvaldo. Corpulento, velho. Ele plantou-se na porta, cruzou os braços sobre o peito e olhou para Anderson de cima para baixo. Aonde é que você vai, namoradinho? Disse com calma. Fica sentado. Correu demais essa manhã. Agora fica sentado. Descansa. E Anderson sentou. Um desfecho bonito, em 1 minuto, não aconteceu. É só no cinema que é assim. Se abraçam, choram um pouquinho e pronto, estão todos felizes. Na vida real tudo foi demorado, penoso e nada festivo. Chegou o advogado de verdade de Paulo, o doutor Ricardo, seco, de poucas palavras, de óculos, com uma pasta na mão. Chegou a segurança. Vítor e Anderson foram levados a salas separadas e ali conversaram longamente com eles pessoas que não sorriam. Dona Marlene também foi levada. Saiu de cabeça baixa, mas com a coluna reta, como se de fato tivesse ficado mais leve, agora que tudo viera à tona. E depois se arrastaram as semanas. Perícias. Colheram sangue de Cláudia e de Paulo. Levantaram o arquivo da maternidade, velho, empoeirado, onde um dia registraram Irene e deixaram o pai como um traço. Acharam uma parteira idosa, aposentada havia muito, que, segundo se descobriu, ainda lembrava daquela gestante, uma mulher quieta, assustada, que se apresentara com um sobrenome que não era o dela e o tempo inteiro olhava para a porta, como se temesse que viessem buscá-la. Localizaram uma antiga vizinha da Irene, localizaram o médico que a tratara antes de morrer. Cada um trazia o seu pedacinho e o mosaico ia se formando devagar, mas de modo inexorável. Cláudia, nesse período todo, vivia como que em 2 vidas. De dia, exames, conversas com o advogado, idas a repartições onde era preciso assinar isto, confirmar aquilo, e à noite voltava para o seu pequeno apartamento, para a tia Zélia, e tudo era como sempre. A mesma chaleira, a mesma luminária com abajur, a mesma tábua rangente no corredor. E era difícil acreditar que em algum lugar existisse um avô de bengala, um escritório de vidro e o sobrenome Salgado, que agora dizia respeito a ela. Algumas semanas depois vieram os resultados. Tudo se confirmou, até a última vírgula. Cláudia era filha de Irene Salgado, neta de Paulo Andrade Salgado, sangue do sangue. O velho foi vê-la em pessoa. Não mandou o carro, não a chamou à empresa, não incumbiu o advogado. Foi ele mesmo. Cláudia viu pela janela quando um carro escuro entrou devagar no pátio do seu prédio velho, e dele, apoiando-se pesadamente na bengala, desceu um homem de cabelos brancos, num sobretudo comprido. Sozinho, sem segurança, sem comitiva. Nas mãos uma caixa pequena. Tia Zélia esboçou correr para arrumar tudo, botar a chaleira no fogo, montar a mesa, mas Cláudia a deteve. Deixa ele ver como é, sem enfeite. Paulo subiu até o 3º andar, recuperou o fôlego no patamar, depois bateu. Entrou e parou na soleira, observando a entradinha apertada, o cabide com as roupas, o papel de parede desbotado. Ficou um tempo olhando. Depois,
tirou o chapéu. Então é assim que você viveu, disse baixinho, não com censura, mas com dor, enquanto eu ficava sozinho lá nas minhas mansões. Passaram à cozinha minúscula, onde nem dois se ajeitam, quanto mais três. O velho mal coube num banquinho junto à parede, pôs a caixa sobre a mesa. Ficou um instante em silêncio, tomando coragem, e então começou a tirar as coisas. Roupinhas de bebê, uma casaquinha minúscula, sapatinhos de tricô, amarelados pelo tempo. Uma foto de escola. Uma menina de uns 7 anos, com laços no cabelo, séria, olhando meio de sob a testa, e Cláudia de novo, com o coração apertado, reconheceu naquele rosto o seu, e uma carta velha, fechada, com o endereço escrito por uma mão trêmula. Fui eu que escrevi, disse Paulo, colocando o envelope diante de Cláudia. 1 ano depois de ela ir embora. Aí já tinha esfriado a cabeça, tinha amansado o orgulho, entendido que era um velho tolo. Escrevi que perdoava, que esperava por ela, que a casa dela continuava esperando. Mandei para o último endereço que eu conhecia. Voltou. Destinatário mudou-se. Passou a mão pelo envelope. E nunca chegou. 30 anos ficou parado na minha gaveta. De vez em quando eu tirava, relia, ficava pensando, quem sabe ela está viva em algum canto, quem sabe um dia lê isto. Ele se calou. Os ombros estremeciam. Chorava baixinho, quase sem som, como choram os velhos, cujas lágrimas já são contadas. Cláudia olhava para ele, aquele homem estranho e de repente tão próximo, e não sabia o que fazer. Depois simplesmente cobriu com a sua a mão dele, ressequida e cheia de veias. Eu tinha medo de encontrar uma herdeira, disse ele sem levantar a cabeça. Pensava que ia aparecer uma qualquer de mão estendida atrás de dinheiro, mas não era a herdeira que eu procurava. Eu procurava o filho da minha menina, uma neta, sangue do meu sangue, para pelo menos antes de morrer olhar nos olhos dela, para pelo menos ver um traço da minha filha. Ergueu para Cláudia os olhos molhados. E você é tão parecida com ela, igualzinha. Só os olhos são meus, teimosos. Cláudia poderia, no mesmo dia, ter feito as malas e se mudado para a grande casa. Poderia largar o prédio velho, a pobreza, todo aquele passado, e, enfim, viver como jamais sonhara. O avô só ficaria feliz. Mas ela não conseguiu. Não sabia entrar assim, de repente, de uma vez, numa vida alheia e luxuosa. Permaneceu no seu apartamento, permaneceu com a tia Zélia, mas ainda assim aceitou o emprego na empresa. Só que não como fantoche, não como neta de fachada, e sim por vontade própria. Pediu para trabalhar no arquivo. Paulo, a princípio, estranhou. Para que, ora, tem lugar bem melhor, mais limpo? Mas Cláudia explicou. Quero examinar os papéis velhos. Quero entender como foi possível a verdade ficar 30 anos guardada em pastas, em arquivos, ali do lado, sem interessar a ninguém. Como riscaram a minha mãe, apagaram ela, substituíram por pistas falsas. Quero que isso não aconteça mais com ninguém. E o velho entendeu, assentiu e não tornou a demovê-la. Com a tia Zélia foi o mais difícil de tudo. Zélia não achava sossego, vivia esperando que Cláudia passasse a odiá-la. Pelo silêncio, por ter guardado a verdade consigo por mais de 30 anos, por ter privado o avô de uma neta e a neta de um avô. Me perdoa, Claudinha, ela dizia à noite, torcendo o avental nas mãos. Eu não fiz por maldade. Eu tinha medo. Daquele Vitor eu tinha medo, daquela família toda eu tinha medo. Pensava que iam te levar, e lá são só lobos. Melhor comigo, na pobreza, mas ir vivendo. E foi por isso que calei. E olha só no que deu. Tantos anos que eu tirei de você do seu avô de sangue. E de você, Cláudia pensou por um bom tempo. Sim, tinha doído. Sim, a tia escondera. Por causa daquele silêncio, ela crescera órfã com um avô vivo, passara anos se achando indesejada por todos. Isso era verdade, e disso não dava para fugir. Mas havia outra verdade também. Quem a criou? Quem passou noites em claro ao lado da cama quando ela ardia de febre? Quem lhe dava o último pedaço de pão? Quem a levou pela mão no primeiro dia de aula?
Quem chorou na formatura dela? A tia Zélia. Não por sangue, mas pegou e criou. Levantou uma criança que não era sua como se fosse. Não tenho nada a te perdoar, tia Zélia, disse Cláudia por fim abraçando-a. Você me salvou naquele tempo. Do Vitor me salvou, e talvez de coisa pior. E me criou. Parentesco não é só sangue. Você foi e continua sendo minha mãe. E Zélia chorou agora de alívio. Cláudia nunca mais viu Anderson. Contra ele e Vitor abriram processos por tentativa de fraude e outros crimes relacionados ao esquema, coisas em que ela não entendia e nem queria entender. Mas Anderson não se dava por vencido. Escrevia, ligava de números novos, mandava por entregador flores e caixas de bombom. Cláudia devolvia tudo, sem abrir nada. Certa vez ele enviou uma mensagem enorme de 2 telas, cheia de arrependimento e confissões. Eu de verdade queria recomeçar tudo com você. Eu me perdi. Me dá uma chance de consertar. A gente podia... Cláudia leu, segurou o celular na mão e apagou sem terminar. Recomeçar, pensou ela, dá para fazer a partir de um erro. A pessoa tropeça, apronta uma besteira, acontece, todo mundo é humano. Disso dá para recomeçar. Mas não a partir de uma traição preparada durante meses no cronograma, a sangue frio. Isso não é um erro, é uma escolha. E uma escolha ela não estava disposta a perdoar. Passou-se 1 ano. Paulo enfraqueceu, mas se manteve, dizendo que agora tinha em que se apoiar, tinha por quem esperar ao fim do dia. Cláudia ia vê-lo não por dinheiro, não por herança, mas só para ficar um pouco, conversar, ouvir sobre a mãe de quem não se lembrava. E o velho contava como a Irene, criança, não tinha medo de cachorro, como tocava piano, como uma vez matou aula para ir ao rio e voltou toda enlameada. Cláudia escutava com sede, como se, migalha por migalha, fosse juntando a mãe que nunca tivera. Às vezes Paulo lhe perguntava, Cláudia, você não se arrepende? No começo ela não entendia do quê. Do quê? De tudo ter sido assim, de você ter descoberto, de a sua vida ter virado de cabeça para baixo. E ela sorria. Sabe, a vida inteira eu achei que me faltava alguma coisa, que os outros tinham recebido mais. Família, segurança, um apoio. E descobri que eu tinha tudo isso, só não sabia. Depois disso, o velho se virava para a janela, fingindo olhar a rua. Mas Cláudia via, era difícil para ele segurar as lágrimas. Um dia ele lhe trouxe um álbum de fotos antigo. Não o que ficava guardado no cofre da empresa, não o oficial, mas outro, caseiro, sem reuniões nem festas de trabalho. A primeira página trazia a Irene ainda pequena, engraçada, séria, com 2 trancinhas e um laço enorme. Paulo ficou um tempão olhando o retrato, depois disse, é assim que eu me lembro dela. Não a que foi embora, mas essa aqui. E Cláudia entendeu. Ela lhe devolvera não só a filha, mas a possibilidade de amá-la sem dor. E mais 1 ano depois, a empresa abriu um pequeno fundo social. Deram a ele o nome de Irene Salgado. Ajudava meninas que cresceram sem os pais, sem amparo, sem ninguém para dar um conselho, sem ninguém para pagar os estudos, sem ninguém para interceder por elas numa vaga de emprego. Cláudia mesma insistiu naquele fundo, e ela mesma cuidava dele. Ela sabia como era ficar sem trabalho, sem dinheiro, com uma pessoa doente para cuidar, e pensar que se é um fracasso, que não se é necessária a ninguém no mundo. Sabia como, num momento desses, pode aparecer um Anderson sorridente, e como é fácil acreditar em qualquer um que estenda a mão. Era para que essas meninas tivessem a quem recorrer, para que a mão estendida a elas fosse uma mão honesta. Às vezes, mexendo no arquivo, em processos velhos, Cláudia parava e pensava. Um dia ela veio a este escritório para uma entrevista. Veio atrás de um cargo, de um salário, para não deixar o namorado mal. Uma vaga comum de contadora, e recebeu outra coisa completamente diferente. Um avô, a memória da mãe, um nome, a verdade, uma vida inteira de que nem desconfiava. Não foi o emprego que ela achou, o que tinha ido buscar. E pensava também que, naquela manhã, chegara 40 minutos adiantada, simplesmente por medo de se atrasar,
de deixar o Anderson na mão. 40 minutos vazios que ela ia passar sentada na sala de espera, folheando revistas caras e que acabaram decidindo tudo. Tivesse chegado na hora certa, teria sido recebida por Anderson, levada até o avô, teriam comovido o velho, empurrado os papéis e ela teria assinado tudo sem ler, grata e cega. E não teria havido a conversa ouvida por acaso, nem Osvaldo no corredor, nem a verdade. 40 minutos. Um acaso, ou talvez nem tanto um acaso, e sim a mão da mãe, de algum lugar lá longe, afastando a desgraça, conduzindo-a de volta aos seus. Cláudia não sabia, mas toda vez que tirava de debaixo da blusa aquela mesma crucizinha de prata, com o arranhão no verso, sentia, sem saber porquê, um calor e uma paz, como se a mãe, enfim, tivesse voltado para casa e a tivesse trazido de volta. Obrigado por terem acompanhado esta história. Se gostou, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Esse simples gesto faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo novas histórias.